Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, a mais uma capacitação do ProEduc, do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Vilma Machado, eu sou bibliotecária no Sistema de Bibliotecas e vou fazer hoje a mediação deste evento. Nossa palestra, que está trazendo os professores Rafael Cardoso Sampaio e Luiz Lopes, irão abordar sobre os avanços tecnológicos na área de inteligência artificial, com enfoque especial no ChatGPT e seu impacto na pesquisa científica. Serão discutidos desafios e dilemas emergentes relacionados ao uso dessas tecnologias, bem como suas implicações éticas e práticas. Então, antes de eu apresentar nossos professores, gostaria que vocês colocassem no chat de onde vocês estão falando, qual instituição, para a gente saber onde a nossa capacitação está atingindo aí, onde está indo, a nossa capacitação, a qual público. Vou apresentar os professores aqui. Antes, quero agradecer ao professor Luiz, professor Rafael, pela disponibilidade em aceitar este convite e este desafio, de tratar um tema tão novo, tão evidente, mas também tão polêmico. Então, vou falar um pouquinho sobre o professor Rafael Sampaio. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da UFPR, e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, também da UFPR. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, coordenador do Grupo de Pesquisa de Comunicação Política e Cultura Contemporânea, pelo UFBA, foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política com Política, e tem experiência nas áreas de comunicação política e democracia digital, com ênfase em campanhas digitais e participação, deliberação e conversões online, governo aberto, orçamentos participativos, digitais e inteligência artificial. O professor Luiz Rogério Lopes Silva, ele é doutor em gestão da informação pela Universidade Federal do Paraná, com doutorado sanduíche em humanidades pela Universidade Carlos III de Madrid. Ele é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná e graduado em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Tuiuti do Paraná. Possui especialização em gestão de produção para rádio e vitivinicultura e enotologia pela Universidade Tuiuti e atualmente ele atua como professor substituto na Universidade Federal do Paraná, com pesquisas na área de vulnerabilidades infocomunicacionais digitais, discursos perigosos, discurso de ódio online, organização de conhecimento e ontologias. Antes ainda de passar a palavra aos professores, eu gostaria de dizer que o chat fica aberto para vocês fazerem perguntas a todo momento durante a fala dos professores e, ao final, as perguntas serão respondidas. Então, lembro que vocês coloquem hashtag, pergunta, seu nome, 2 pontos, a instituição de que você está falando, 2 pontos e a sua pergunta. O vídeo, após essa palestra, vai ficar disponível no YouTube, então ele tem 24 horas para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir nesse momento, assistirem e solicitarem aí o certificado também do evento. Antes do final da fala dos professores, vai aparecer o formulário que vocês devem preencher, que é o formulário que vai solicitar o certificado de vocês, que posteriormente vocês vão receber por e-mail. Então, professor Rafael e professor Luiz, sejam bem-vindos, mais a capacitação do Sistema de Bibliotecas, que é oferecido pelo ProEduc. Agradeço aos professores aqui pela disponibilidade e vou deixar a fala aqui, este evento com vocês. Boa tarde, Vilma. Boa tarde a todo mundo do CIB. Um prazer estar aqui. E um prazer duplo estar na companhia do professor Rafael Sampaio, que gentilmente aceitou o meu convite, através do CIB também, para a gente, nesta tarde, debater um pouquinho sobre reflexões e dilemas acerca das inteligências artificiais e o impacto que elas estão causando na pesquisa científica, em especial a ferramenta ChatGPT. Então, Rafael, boa tarde, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Luiz. Também agradecer a Vilma, Eduardo, Letícia, todo o pessoal do CIB. Agradecer também o público, acho que tem muita gente interessada no assunto. E especialmente a você, a gente já trabalha há muitos anos juntos,
né? Você é um pesquisador que eu gosto muito, admiro muito, na sua carreira. É um prazer estar dividindo aqui o palco contigo. Obrigado pelo convite, Luiz. Maravilha. A gente fala em nome dos nossos grupos de pesquisa também, do CompaDD e do Information Media Lab, né? Mais conhecido como Infomídia. Então, vamos lá para essa discussão. A gente preparou aqui uma apresentação, ela perpassa por temas delicados, por algumas questões que a gente ainda não tem uma resposta, né, Rafael? Eu acho que é importante, antes de mais nada, salientar que essa apresentação ela está baseada muito na nossa experiência e naquilo que a gente tem lido, né, a respeito do tema. Então, nada é muito definitivo. A ideia é a gente realmente inaugurar esse debate aqui dentro da UFPR, mas é um debate que não se encerra nessa tarde. Então, passando aqui, eu acho que eu vou conseguir. Vou. A gente tem visto na mídia várias notícias aí, onde na manchete a gente consegue observar o título, né, ChatGPT. Então, algumas dessas manchetes em revistas renomadas da área científica, né, em sites de universidades parceiras nossas aqui no Paraná e também jornais online de universidades como a Universidade de São Paulo, sempre falando sobre os impactos que essa tecnologia tem trazido ao cotidiano da produção científica e acadêmica, né? E nesse emaranhado de notícias, a gente fica se perguntando, é um assunto recente, né? O ChatGPT é uma tecnologia de quanto tempo? Quando que nasceu? Quando que surgiu? Está falando muito sobre isso agora. Será que é algo de 2023? Será que é algo de 10, 15 anos atrás? Uma série de pesquisadores publicaram este ano um artigo voltado para observar essas novas tecnologias generativas, sobretudo as tecnologias voltadas para mais de 10 bilhões de parâmetros. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas a gente consegue observar através dessa imagem, né, a quantidade já significativa dessas ferramentas. E os autores propõem uma certa linha temporal aí. E o nosso objeto de investigação desta tarde, a gente pode observar aqui no canto superior esquerdo que ele é datado do ano de 2020, né? O ano que, infelizmente, ficou marcado pela pandemia. Então, está completando aí cerca de 3 anos e meio do seu lançamento, né? Onde lá atrás ele já era conhecido como GPT-2, depois GPT-3, e agora, no ano de 2023, a gente tem a versão 4. Para falar um pouco mais sobre essa história, então, do nosso objeto de hoje, eu passo, então, para o Rafa, que vai elencar alguns pontos importantes dessa ferramenta. Beleza, obrigado, Luiz. Agradecer também o Aldemar pela interpretação de Libras. Obrigado, é sempre bom, né, poder incluir mais alunos. Então, o GPT, ele é uma tecnologia, esse artigo que o professor Luiz mostrou é bacana para mostrar que não é algo que acabou de surgir e não era a única iniciativa. Nós temos várias iniciativas, né? Quem trabalha na área sabe bem que o uso da inteligência artificial na academia não é novidade. Isso já acontece décadas, pelo menos. Inclusive, pesquisas na UFPR, pesquisas no Brasil utilizam. O que houve de, digamos, mais novo foi esse, chamemos assim, lançamento dessas plataformas abertas, daquilo que o Luiz já mencionou, que são as LLMs, né? Large Language Models, ou seja, modelos de linguagem baseados em muitos parâmetros. E que aí trouxe essa tecnologia que é a do Transformer, que a gente não quer entrar aqui muito em detalhes, mas que ela, digamos, acelera significativamente a maneira como essa inteligência artificial lida com os dados. Então, no GPT-3, segundo a empresa, né, a OpenAI,
eles já falavam de alguma coisa, na versão 3, de 175 bilhões de parâmetros, que é uma coisa surrealmente maior do que 1.5 da versão 2. E eu e o professor Luiz tivemos um pouco de dificuldade de achar, mas o que a gente achou de referência do GPT-4, que é o que já está disponível agora, seria de 1 trilhão de parâmetros. Pode passar? Então, assim, o que são esses parâmetros e como que funciona essa tecnologia a bem grosso modo, né? Então, a gente está falando que um ChatGPT, um Midjourney, né, para geração de imagens e coisas desse tipo, eles funcionam à base desse treinamento, nessas bases de dados gigantescas, e basicamente eles tentam prever a probabilidade que uma sequência de palavras deveria ter se ela seguisse, digamos assim, uma lógica humana de como os humanos conversam. E aí, claro, tem uma aplicação muito complexa, um aprendizado de linguagem natural, dessas redes neurais, desses transformers, né? Então, basicamente, o que ele faz, quando você faz ali uma pergunta, ele, digamos assim, olha para o banco de dados dele, assim, de maneira bem grossa, e tenta prever qual seria a palavra que humanos mais usariam para responder aquilo ali. Só que não é assim, ele pega um conceito e responde um conceito, né? Ele pega as palavras-chave do que você pediu, vamos falar um pouco daqui a pouco dos prompts, e vai gerando palavra a palavra, né? Que tem se falado muito dos tokens, né? De como ele vai gerando essa resposta para você. Então, por isso, por exemplo, que toda vez que você entrar no ChatGPT e fizer uma pergunta, a sua resposta poderá ser parecida, mas não vai ser idêntica. Ele é, inclusive, incapaz de gerar uma resposta idêntica, mesmo se você fizer a mesma pergunta várias vezes. E aí, claro, dentro disso a gente tem ainda muitos mistérios, como é que são essas redes neurais, de como é que são a organização dessas prioridades, desses parâmetros, né? A gente sabe que teve treinamento de máquina, a gente sabe que teve treinamento humano, a gente sabe que teve uma coisa que é etiquetação, mas tudo isso é bem misterioso ainda, porque está tudo ali sob controle dessas empresas. E aí, uma coisa que é bem importante, que até o professor Luiz até falou uma coisa bem interessante, mas não quero me adiantar ali para o final, que, digamos assim, a importância que os prompts vão ter daqui em diante, né? Então, nessa questão de processamento de linguagem natural, esse trecho de texto que é fornecido como entrada, esse input, para o modelo de AI, ele vai ser extremamente, que é o que a gente chama de prompt, ele vai ser extremamente determinante para a resposta, para o output que você vai ter. E aí é interessante que, como ele foi adaptado, né, isso é bem importante, uma coisa é você ter uma inteligência artificial, outra coisa é você ter uma inteligência artificial adaptada para a conversação. Por isso que ela é tipo um chatbot, né? Ela é feita para ser conversacional. Então, a própria maneira como você faz a pergunta importa bastante. Você pode passar, Luiz? Então, aqui um exemplo de prompt, bem pensado para modelo acadêmico. Então, ele é, por exemplo, um estilo de prompt mais texto corrido, mais como se fosse uma narração em que você vai dando contexto, em que você vai explicando o que você quer. Então, você é um editor que trabalha que é do nível de doutorado. Sua função é realizar uma revisão sustentável, aumentar a clareza, a consistência do texto. É importante você adotar um estilo acadêmico, um tom analítico e pressupor um leitor avançado. O limite da sua revisão é de tantas palavras, o que frequentemente ele erra, é importante dizer. Mantenha estrutura lógica, reveja gramática e terminologia. É muito normal que esse primeiro estilo seja o que a gente mais veja, principalmente no Brasil. Eu e o Luiz, a gente andou pesquisando, vê muito desse prompt. Mas seguindo alguns colegas americanos, eles vão para um estilo muito mais direto ao ponto. Porque, no fundo, o ChatGPT e tecnologias similares, eles não leem tudo que você fala no sentido como humanos leem. Eles procuram palavras-chave fortes para te dar resultado. Então, por exemplo, esse aqui é um estilo mais direto. Atue como editor. Grau de revisão substancial.
tipo de edição, aumentar clareza e consistência, estilo acadêmico, tom analítico, nível de compreensão, leitor que já tenha, limite de palavras 1000. Então, por exemplo, os dois modelos vão funcionar. Esse é o nosso ponto. E você vai ver algumas diferenças entre eles, então valeria a pena testá-las. Tão importante, professor Rafael, quanto os prompts, é ter uma noção de contexto, né? Então, a ferramenta, né, a inteligência artificial, nesse caso, ela vai observando, inclusive, a sequência de prompts, a sequência de comandos que você vai oferecendo. Então, as palavras e frases que vêm antes de cada prompt, elas são utilizadas, né, tem esse contexto, para gerar, inclusive, as próximas respostas, os próximos outputs. Mas de onde, muitas vezes, vem esse treinamento, né? Esse conjunto de dados que foi, em alguma medida, a base? Hoje a gente tem aí uma certa desconfiança de que outras fontes de conhecimento e de informação estão sendo utilizadas, mas as oficiais, aquilo que inicialmente no GPT-3 foram utilizadas, são essas que estão em tela, né? Então, a gente observa que os conjuntos de dados, 60% do que foi utilizado no GPT-3 vem de uma coleção de dados organizados, captados ao longo de 8 anos nessa base chamada Common Crawl. Também eles utilizaram, e aí um montante de 22%, em páginas da web vinculadas à postagem da rede social Reddit, né? Essa base chamada WebTest 2. E também sobre livros disponíveis na internet, um total de 16% em duas bases de dados, o Books 1 e 2. 3% veio da Wikipedia. E aí a gente não sabe exatamente o percentual e de que maneira que eles também buscaram, como conjunto de dados, os artigos científicos, o próprio Google Books, o GitHub e redes sociais também, plataformas digitais, como o Twitter. Mas quem está estudando, professor Rafael, esse tema, né? Quem são os pesquisadores que, além de, como nós, ter essa curiosidade de saber sobre os impactos e os dilemas dessa tecnologia, quem mais que tem publicado em tão pouco tempo de existência dessa ferramenta? Não, pois é, Luiz, isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né, quando a gente recebeu a tarefa, a gente, vamos dar uma olhadinha, né, como que estão as bases. E aí a gente escolheu a Dimensions, porque ela acaba pegando várias bases, não só Web of Science, Scopus, PubMed, né, e aí, de certa forma, ela pega melhores, digamos, outras formas de artigos. E aí foi muito curioso, que, como vocês podem ver aí, que em 6 para 7 meses, né, porque o ChatGPT foi lançado, acho que no último dia de novembro do ano passado, então nós temos aí coisa de uns 7 meses só, nós já estamos falando aí de quase 2.500 publicações científicas tratando do assunto. Claro, a gente também está incluindo nisso editoriais, pré-prints, outras formas, mas, assim, é um volume gigantesco para a gente parar, se a gente pensar em apenas 7 meses, né? E aí a gente fez uma busca um pouquinho mais fina, que a gente jogou não só ChatGPT, mas a gente jogou, assim, alguns indicadores de que é relacionada à pesquisa acadêmica, como academic, scientific, research, science, né? Isso junto com o ChatGPT. E aí a gente chegou a esse conjunto de 1.100 textos. E aí a gente fez só um negócio para hoje, isso não está tratado, gente, evidentemente, não dá para pegar isso e publicar no artigo científico, né? Só para mostrar para vocês como é que está mais ou menos isso. Então a gente já está começando minimamente a ver uma rede com clusters um pouco mais organizados, principalmente esse central, que seria o cluster que gira em torno da Nature. Igual o Luiz falou lá no começo, né, a Nature já publicou alguns editoriais, aqueles artigos também mais curtos, então, de certa forma, já até definindo algum dos parâmetros iniciais, do que é aceitável e do que não é. E aí, sendo o maior journal do mundo, né,
e aí o Luiz está colocando aqui para a gente, né, com citações de fontes, já dá para ver que, por enquanto, ele está dominando de maneira muito forte, muito atípica, né? Não que isso não aconteça em outras áreas. Acho que vai trocar o intérprete. Perfeito. Então, muitas áreas, né? E aí a gente já começa também um pouco a ver como que está se organizando, né? Então, a gente vê um cluster, por exemplo, muito técnico, muito pensado em questões relacionadas à inteligência artificial, em termos das técnicas de fato utilizadas ali. A gente já vê um campo mais acadêmico, mais educacional, né? Que está pensando ali de transparência, replicabilidade, validade desses dados, né? E alguns já testando isso mais numa pegada de qual é a performance, o que entrega, né? Então, assim, mesmo sendo pouco tempo, então tudo muito inicial, evidentemente, a gente já tem algumas reflexões acadêmicas interessantes sobre o assunto. Aí também, dentro do que é esperado, né, próprias redes de produção, né, os Estados Unidos com essa centralidade normal, não só para os journals estarem lá, os grandes centros, né, depois Reino Unido, mas a gente vê que outros países também estão discutindo a questão, inclusive países que não são parte desse grande fluxo europeu, norte-americano e australiano de pesquisa, né? Então, é um tema que chamou a atenção geral de todos. E aí, justamente para tratar das ferramentas, o Luiz vai falar um pouquinho, porque não é só ChatGPT que a gente vai tratar aqui hoje. Exatamente, né? Então, assim, a popularidade do ChatGPT, ela é assustadora, né? A gente sabe que é o top of mind realmente desse tipo de tecnologia. Mas a gente apresenta ao longo da nossa fala ferramentas como o Perplexity, o Bing GPT e o Consensus, que têm sido bastante utilizados na academia e que oferecem, inclusive, resultados mais satisfatórios do que o ChatGPT em algumas funções, né? Isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas a centralidade e, obviamente, o comparativo vai ser sempre com base nessa ferramenta que hoje toma o protagonismo da nossa discussão. Então, vamos partir aqui, então, de algumas reflexões, né, professor Rafael? A primeira que eu lhe faço aí. O ChatGPT é bom para buscar tópicos, pesquisas e artigos científicos? Segunda resposta que a gente coloca aqui, não. Agora explica aí para a gente por quê. Eu acho que o teu microfone está fechado. É importante refrisar aquilo que o Luiz falou lá no começo. Isso são as nossas visões, nós já estamos nos adentrando, estamos lendo artigos científicos, estamos lendo esses editoriais, né? Mas digamos assim, a gente quis apresentar um pouco do que a gente considera que é o estado da arte e o que é minimamente seguro e ético fazer nesse momento. E aí a busca no ChatGPT em específico, por tópicos, por pesquisas, ela ainda tende a trazer muitos resultados falsos. Porque se vocês lembrarem o que a gente falou ali atrás, o ChatGPT trabalha muito com as probabilidades. Então, é muito normal você ver umas referências trocadas ali. Tem um autor, mas tem uma construção de um livro que não existe, por exemplo. Então, assim, para testar algumas coisas de tópicos, de ideias, é uma coisa, mas para, de fato, procurar as referências, certamente ele não serve. E aí o Bing GPT, que é uma espécie de chat GPT dentro do Bing, ele dá respostas e coloca as fontes. O Perplexity, nesse sentido, a gente até destacou, porque também é muito bom nesse sentido. E outras duas que já testamos e também tivemos bons resultados foi Consensus e Elicit. O Elicit, inclusive, até para você fazer uma brincadeira de testar perguntas de pesquisa. Esse é o Bing, né? Então, lembrando que muita gente às vezes também não sabe, esse chat Bing já está disponível para o Brasil. Você tem que entrar pelo Microsoft Edge, e aí você vai ter acesso a ele quando você pesquisar no Bing, e aí você pode pedir, igual eu fiz aqui nesse exemplozinho, me dê referências acadêmicas para a resposta. Então, ele funciona igual o ChatGPT, você vai ver lá na pesquisa do Bing, vai ter uma opção chat, clica lá,
E aí você faz a pergunta, mas aí, né, lembrando da importância do prompt, diga a ele para ele lhe dar referências acadêmicas. Então funciona, né? Os testes não foram dos melhores, mas funciona. E aí, uma coisa que é interessante, igual o Luiz bem colocou, tem se falado muito do ChatGPT, e na verdade tem algumas dessas que são baseadas em GPT, tem algumas outras plataformas, outras ferramentas que são baseadas em GPT, ou até não, são baseadas em outras, né, em outros modelos de inteligência artificial, e que são pensadas para pesquisa acadêmica. E aí elas trazem, por exemplo, trechos, insights e mesmo conexões daquilo que você perguntou, ou de certa forma de artigos que você apresentar para a ferramenta, ele te dá respostas. Esse é o Elicit, que eu estava até falando. Ele é bem interessante porque ele é um pouco faz tudo, né? Então você joga ali, igual, por exemplo, eu joguei ali como é que essas mídias sociais estão relacionadas à polarização política. Aí ele te mostra artigos que ele considerou interessantes para responder isso e também te dá um resumo. O que, claro, é um problema também, mas a gente vai discutir isso mais para o final. Esse é o Consensus, né? Até o professor Luiz tem testado ele mais, depois também, se quiser falar, Luiz. Ele é uma ferramenta de busca acadêmica e ele vai te mostrar os trechos que respondem exatamente aquilo que você perguntou, ou que são mais próximos, né? Então, eu coloquei ali, redes sociais estão relacionadas à divulgação de fake news, e aí ele vai trazendo os artigos, mostrando ali, esse é muito citado, esse não é. E aí, em algumas temáticas, eu até não trouxe aqui, porque eles mesmos dizem que é beta, né? Se você fizer uma resposta sim, não, e ele considerar, e aí são os parâmetros dele, né? Que já há resposta suficiente, ele te mostra porcentagens de sim e de não para aquilo ali. Até o nome consensus, né, Rafael, vem muito Exato. de se existe esse consenso para essa determinada pergunta ou se ainda existe um certo impasse. Eu fico pensando nesse beta do consenso, se a gente pergunta, né, o ChatGPT é válido para pesquisa científica? Qual resultado será que daria? É uma boa pergunta aí para saber se tem sim ou não. Mapas de referência e bibliotecas pessoais também, Rafa? Então, e aí, a gente, né, é bem importante refresar isso várias vezes. A gente não está aqui dizendo usem essas ferramentas. A gente está dizendo que existem essas ferramentas e que elas estão sendo utilizadas. Essas em específicos, eu e o Luiz discutimos, são algumas são empresas, né, evidente, mas pensadas para o público acadêmico. Então, é diferente do ChatGPT, que é um catch-all, né? Então, essas nos parecem ainda um pouco mais seguras, tranquilas de utilizar. Algumas que a gente viu que já estão montando esses mapas, que às vezes acaba ajudando para você visualizar, né? Lá a gente gerou no VozViewer, mas essas já fazem isso, então pode eventualmente te ajudar a ver artigos que não estavam, ou ver conexões que você não imaginaria. Então a gente recomenda, ou pelo menos testou e pareceu interessantes, essas Connected Paper, que é paga, né? Insightful, Litmaps e o Research Rabbit, que essas três são gratuitas. E aí todas elas vão ter a opção de você ter uma biblioteca dentro delas. Eu acho que, inclusive, uma das mais acessíveis é essa, Litmaps. E aí é bem para isso, né? Você vai jogar ali, dependendo da ferramenta, ou uma pergunta, ou um tópico, ou até você vai subir um arquivo, um artigo, um PDF, ela vai olhar as referências e criar essas redes para você. E aí, claro, né, essa já é da Insightful, né? Podem reparar que é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode passar. E essa que é bem interessante, né, Luiz? Eu acho que até a que eu tenho mais gostado, acho que você também tem curtido, né? Que é do Research Rabbit, que aí você sobe um ou mais artigos que você quiser, você monta ali a sua bibliotecazinha pessoal, e ele vai montando essas redes para você e também apresentando coisas como trabalhos anteriores e trabalhos posteriores. Ali, por exemplo, é a rede dos trabalhos posteriores. Aqui eu alimentei justamente com pesquisa qualitativa em ciência política, né? Porque ciência política é muito quant, né? Então sempre tem curiosidade de saber onde está o quali. E aí são justamente artigos que têm menos chance de ser citados, artigos que não vão aparecer nas primeiras listas de referência dos buscadores usuais. Então, me parece uma ferramenta interessante para isso, né?
O chat GPT é recomendado para gerar, organizar referências ou alterar normas de citação? De acordo com a nossa visão, não. Né? Como o chat GPT trabalha com probabilidade de geração de conteúdo, a chance dele alucinar e modificar ou mesmo inventar referências é muito grande. Quer comentar um pouco, Rafa? Não, só é interessante, que eu acho que até a gente não ou colocou para frente, agora eu estou na dúvida. Alucinar é o quê? É que como ele trabalha com probabilidades, ele pode ser muito bem treinado, mas basicamente todas esses grandes modelos de linguagem têm uma boa chance de alucinar. Ou seja, o que é isso? Ou seja, de inventar alguma coisa. Ou seja, ele vai ver que aquilo faz muito sentido, humanos diriam aquilo, mas aquilo ali não é ligado a nenhuma realidade, não é ligado à realidade, não é ligado a um fato, não é ligado a uma referência, por exemplo. Então, mesmo quando você pede para ele reestruturar uma coisa simples assim, né, Luiz, e ele faz isso, ele trabalha bem para estruturações, tem uma pequena chance dele modificar. Então, é um caso em que o prompt teria que ser muito perfeito e você também teria que corrigir, assim, averiguar tudo. Então, considerando que tem Zotero, que tem Mendeley, a gente acha que ainda não é o momento, né, Luiz? Inclusive, a possibilidade dele inventar artigos, né? Inventar referências. Isso é bastante comum. Partindo, então, para a leitura de artigo, outra pergunta que a gente propõe é se o chat GPT é recomendado para criar resumos automáticos de artigos acadêmicos e visualização de vários artigos simultaneamente. Nossa resposta: depende. Geralmente, ele será capaz de fazer um bom resumo, porém ele pode, novamente, a palavrinha mágica, alucinar e inventar informações que não estão presentes no texto. A sua experiência nesse sentido, como é que está, Rafael? Eu já reparei que isso acontece com alguma frequência, principalmente no modelo aberto do GPT, né? Porque tem o modelo pago, né, que é o 4, então ele supostamente alucina menos. Eu acho que, pelo menos nesse momento da tecnologia, é impossível não alucinar, pelo que tem sido dito. Mas vale a pena olhar antes de confiar, né, Luiz? Isso. E aí a gente coloca aqui outras ferramentas que fazem esse trabalho melhor, né? Eu acho que você tem treinado, inclusive, com alguns plugins, esse sentido de leitura e de interação com o próprio PDF, né? Então, acho que é importante pontuar essa experiência também. Não, então, até porque, assim, igual eu falei, existe a API, né, que é paga e tudo, né, do ChatGPT. Então, você pode criar, assim, ó, criei aqui o Mata, por exemplo. Eles falam, temos GPT 3,5 integrado ao nosso sistema. Então, você pega lá, usa a API do ChatGPT, ou até pega algum desses modelos que já estão disponíveis, que é importante até dizer, né, Luiz? Não é o único, tem vários, né? E usa isso para resumir artigos, assim, esses que a gente está citando são mais acadêmicos, né? Porque, assim, qual que é uma questão que eu observei, eu acho que você vai concordar, Luiz. O resumo de documentos é interessante para muitas áreas. Então, quando saem essas tecnologias, geralmente a coisa de negócios, de marketing, é muito importante. E aí é onde o pessoal muitas vezes não quer ter que ler grandes relatórios, grandes coisas, assim, porque às vezes o ritmo de produção demanda isso. Mas essas aí são as que a gente testou mais vezes e nos parecem um pouco mais confiáveis, né? A escola, assim, inclusive, Não, pode passar que depois eu falo na escola, assim, né? Esse primeiro teste foi o seu, né, Luiz? Foi. Uhum. E o que você achou disso? Olha, na verdade, o que a gente observa desse processo de resumo, os exercícios que eu tenho feito é que uma primeira solicitação, assim, no sentido de texto completo, esses resumos acabam sendo bastante falhos, limitados, né? Mas se você acaba pedindo esses resumos por seções, né, por parágrafos, acaba que as ferramentas são bastante satisfatórias.
inclusive para lhe dar insights de escrita, né? Depois a gente vai falar isso um pouco mais lá para frente, mas inclusive trazendo aí substantivos, adjetivos que inicialmente você não tinha pensado e que você pode, inclusive, acrescentar no teu texto nesse exercício de condensação de tantas informações aí, em muitas vezes um resumo de 1 ou 2 parágrafos no máximo, né? E a tua experiência com escolas? Então, o Scholastic, ele é pago, né? Então, isso até é uma das grandes questões, né? Porque agora, talvez, a academia, as universidades, as FAPES vão ter que começar a pensar até nisso, né? Porque como muitas dessas IAs maximizam o trabalho acadêmico, em alguma medida, quando você não está pagando para ter as melhores ou para ter a prêmio, isso pode fazer cada vez mais diferença para aqueles países que já são os grandes produtores da ciência. Então, o Scholastic, ele é um caso bem interessante, que ele é pago, né? Mas ele é uma empresa totalmente dedicada ao ramo acadêmico, totalmente pensado para isso, e ela é pré-ChatGPT. Então, aparentemente, é uma tecnologia deles, e ela funciona muito bem, né? É $10, que eu sei que muita gente não pode dispor por uma série de razões, mas dá para fazer um free trial lá para vocês verem. Eu achei bem interessante, porque ela tanto faz um highlight, tudo, né, claro, com base no modelo dela, dos pontos principais, quanto ela gera um resumo ela própria disso. Mas igual você falou, o próprio ChatGPT também, claro, pago, tem já plugins que permitem você resumir e conversar com arquivos. E esse, só é importante dizer, ele é melhor até que aqueles lá atrás que a gente indicou, que aqueles lá, por mais que eles sejam científicos, aparentemente os modelos são menores, então as respostas são um pouco mais imprecisas, apesar de que eu acho que você falou perfeito, assim, o que gera melhor resultados é pedir para ele analisar menos texto. Analise a introdução, analise essa seção, mas, de novo, quem está pagando está tendo serviços melhores. Outra pergunta que a gente quer saber dessa questão de leitura de artigo, e aí é uma discussão que eu tenho travado, inclusive, lá no departamento, com muitos colegas de métricas e da própria ciência da informação, é a respeito da utilização dessas ferramentas e do próprio ChatGPT para revisão por pares, né? Então, a gente sabe da submissão de artigos e, muitas vezes, a utilização dessas ferramentas para avaliar se aquela produção está dentro de um escopo da revista ou se responde a um critério de qualidade defendido pela área. A gente acredita que depende, né? Então, o ChatGPT e ferramentas similares, elas são boas, muitas vezes, para detectar estruturas dos artigos científicos e ver se a estrutura, por exemplo, está dentro daquilo que é solicitado pelo periódico, pelo journal. Porém, está muito longe, a gente deixa aí isso bem claro, né? Apesar que essa questão de estar muito longe, a gente, numa dimensão temporal, tudo muda tão rapidamente, né? De substituir um parecista humano de maneira criteriosa e com todo o accountability necessário, né? Nesse sentido, a Nature já tem testado inteligências artificiais para avaliar a qualidade de manuscrito, e nem sempre os resultados são satisfatórios, né? A gente percebe problemas aí como viés de máquina, a habilidade interpretativa não humana não é lá das melhores também, não tem um senso crítico, né? E, em alguma medida, um possível privilégio de uma única maneira de fazer ciência, e aí a gente perde, obviamente, essas particularidades que cada cientista, que cada grupo de pesquisa desenvolve ao escrever, ao relatar sua própria pesquisa, né? Então, é importante a gente colocar isso. Alguns alertas, né? E aí no sentido já de empiria, de testes realizados, também, né, a Nature relatou aí num estudo recente que revisores humanos cegos só conseguiram identificar corretamente cerca de 68% dos resumos gerados pelo ChatGPT e 14%
dos gerados por humanos, eles detectaram de maneira incorreta. Então, é muito difícil. Entra, inclusive, em um dos dilemas que daqui a pouco a gente vai tratar, sobre autoria, sobre plágio, né? Sobre citação, que é algo que certamente a nossa audiência tem muita curiosidade para saber. Então, a gente não vai dar spoiler, não. Vamos continuar aqui a apresentação. O ChatGPT pode ser referenciado em trabalhos acadêmicos, né? A gente nem respondeu que sim, nem que não, nem que depende. A gente resolveu dizer que as principais diretrizes hoje, aquilo que tem se publicado e se discutido a respeito, reforçam a necessidade de explicar onde essas ferramentas foram usadas no texto. Então, isso não é um consenso, mas já sinaliza uma possível orientação de organizações, inclusive como a própria Nature. Em relação à escrita científica, a gente pergunta também, né? O ChatGPT é recomendado para escrever artigos, projetos, dissertações e teses? Aí eu peço um pouco de atenção dos meus alunos e orientandos que estejam aí na nossa audiência, né, professor Rafael? Será realmente que é recomendado? Faça a minha dissertação, né? Produza a minha tese, crie aqui o meu artigo? Não, né, pessoal? Não. Ainda não temos parâmetros científicos e éticos para o uso direto desses textos gerados por inteligência artificial. Podem servir como parceiros de pesquisa, né, como ferramentas de pesquisa, mas não substitui, obviamente, aquilo que, num artigo científico, a gente entende muitas vezes como discussão dos resultados, que é obviamente, a inferência do ou dos autores em relação àquilo que foi coletado e analisado. Então, dessa forma, a gente não orienta nesse sentido, mas não deixa de salientar que alguns problemas de escrita, essas ferramentas nos auxiliam e muito, né? Então, para correções gramaticais, ortográficas, estruturais nos textos, são ferramentas que hoje em dia estão economizando tempo, economizando energia e proporcionando que os nossos papers tenham uma maior qualidade no sentido realmente gramatical e ortográfico. Isso, sem dúvida nenhuma, justamente para que a nossa capacidade humana seja... muitas vezes a gente tem uma impossibilidade de observar detalhes, né? Principalmente depois que a gente está debruçado durante muito tempo num artigo ou em produções mais densas, como uma tese, uma dissertação, da gente revisar, muitas vezes passa por 2, 3 revisores e ainda tem ali questões gramaticais e ortográficas que saltam aos olhos. Então, essas ferramentas podem facilitar e devem ser utilizadas, na minha opinião, nesse sentido. Elas também avaliam a linguagem, a estrutura, dados, tabelas, e facilitam, isso que é importante colocar, né? A gente colocou ali, parafrasear, né? Então, elas permitem que a gente observe algumas outras formas de escrever, mas, volto a dizer, a palavra final, ou melhor, a escrita final, tem que estar na mão do autor do texto, do próprio pesquisador. Alguma coisa a acrescentar, Rafael, nesse sentido? Não, é perfeito. Assim, a grande questão é que a maioria dessas ferramentas são pagas ainda, né? Talvez nunca não sejam pagas, e trabalham melhor com o inglês, né? Então, isso é até uma questão importante para a gente discutir. Eu até coloquei esse aplicativo, né, Luiz, que eu uso, que é o Notion, acho que muitos de vocês devem usar para organização da vida. Ele é meio uma ferramenta que faz tudo para organizar a sua vida. Só que eles colocaram justamente um ChatGPT ali dentro, porque muita gente usa para fazer notas, anotações de várias naturezas, inclusive acadêmicas. E aí eu testei ali umas 2 vezes brincando e tem uma opção, por exemplo, tem umas que fazem sentido,
resuma isso, explique isso, traduza, mas também tem uma opção extremamente perigosa que é continue. Continue a escrever o que eu já escrevi. Ou até, se você consegue até dizer, escreva isso, ele escreve, continue, ele escreve. Então é um negócio que, às vezes, é um pouco até assustador, né? Aqui mais algumas ferramentas nesse sentido, e aí a gente tem agora, com a chegada do ChatGPT 4, né, a possibilidade e a expansão dos copilotos, né, que são essas inteligências artificiais que lê e faz sugestões ao texto, alimentados, né, por outros textos inseridos e valorizando ou criando até um próprio estilo de escrita. Alguns desses copilotos sugerem, né, geram sessões de resumo e até indicam que sessões como métodos e resultados possam ser automatizados. Então, muitas vezes, a metodologia de uma pesquisa ou os próprios resultados a partir da tabulação dos dados, eles podem ser escritos de forma automatizada por esses copilotos. Não existe consenso nesse sentido, né? Então é importante pontuar isso. Mas eu, particularmente, acredito que nessas sessões de metodologia e de resultados, né? Essa é uma fala, inclusive, muito polêmica, me parece que o uso dessas ferramentas padronizam e deixam, inclusive, algumas metodologias e resultados mais transparentes, porque o que a gente encontra em alguns papers, né, é justamente o que eu falava ontem em banca, um estímulo ao leitor investigador, né, que é justamente o leitor ficar, mas espera lá, onde que ele... Mas como foi esse tratamento dos dados? Como foi essa coleta? Né? Mas onde está esse resultado? Então, talvez a utilização desse tipo de ferramenta pode evitar esse tipo de situação. Mas, volto a dizer, é uma declaração polêmica. Coleta e apresentação dos dados, né? Com o ChatGPT, é possível coletar, tratar, analisar e apresentar dados de pesquisa, professor Rafael? Então, depende, né? Vocês veem que a gente está fazendo um esforço aqui, né, Luiz? Intelectual e até, de certa forma, de escudo, né? Porque é uma questão que não tem ainda... A gente está brincando com a ferramenta consenso, não tem consenso, né? Nós estamos falando só de 7 meses, mas o hype que criou, né? E os diversos usos, né? Mas não são, é muito pouco tempo. Então, assim, por exemplo, eu vi até um artigo, assim, aquelas notinhas, né? Porque a Nature tem um pouco de tudo, né? Nature falando, olha, aqui estão... a chamada era guidelines para usar o ChatGPT, né, diretrizes. Eu, pronto, vou pegar aqui, tá lindo, né? Não, ainda era um estudo que eles vão fazer uma revisão sistemática, super top e tal, para daqui a um ano ter uma guideline realmente muito boa de o que usar, o que não usar, né, revisando os artigos, né? Então, por exemplo, para essa coleta, tratamento, análise, apresentação, a gente vê que enquanto você está usando ele mais como um assistente de pesquisa, por exemplo, você está codificando no R, no Python, e aí você pede para ele corrigir ou para te dar uma sugestão de um código, aí justamente para limpar, organizar banco de dados, coisas assim, é altamente aceitável, não tem problema nenhum, é o que tem mais sido utilizado. Vou dar até um exemplo bobo, acho que eu tinha até falado para você, né, Luiz? Que era, uma vez eu tinha usado uma ferramenta para baixar a minha lista de seguidores no Twitter. E aí a ferramenta baixava isso, os nomes sem o arroba. E aí depois eu queria usar os nomes com o arroba. Aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer isso no Excel. Eu pensei, não, vou fazer aqui no ChatGPT para ver se ele faz isso. Coloque um arroba antes de cada um. Fez. Eu tinha uma lista de e-mails desorganizados. Separe esses e-mails e coloque vírgula entre eles. Aí foi lá e organizou. Igual a gente sempre está dizendo, pode acontecer dele colocar uma palavra ali que não existe, alucinar e afins. Mas para essas coisas pequenas e estruturais, parece que é interessante. Agora, para a análise, a gente ainda está na dúvida, né, Luiz?
Então, já tem, no ChatGPT-4, já tem plugins que geram tabelas, gráficos, vetores, diagramas. A gente já está vendo essa ferramenta que surgiu, que é o raws.com, que é um lugar que você vai subir a sua planilha e ela vai te dar esses insights, essas reflexões, o que fazer com aqueles dados, o que cruzar. Mas a gente ainda não está confiante de que, neste momento, isso seria um uso interessante. Então, no máximo, para captar ideias, mas, assim, lembrando sempre que você é o autor ou a autora humana e você que vai, né, ser responsabilizada por algum possível, algum erro, alguma imprecisão que aí te indicar, né? Eu utilizei um plugin ainda antes do lançamento do GPT-4, né, que buscava fazer grafos, né, uma espécie de mapa mental de acordo com parágrafos. Para a minha área de estudo em ontologias, isso seria interessante para ver o trabalho que ele faria nessa ligação no sentido de conceitos, mas os resultados iniciais não foram muito satisfatórios, né? Então, ele pegava parágrafos bastante extensos e, ao gerar gráficos, resumia muito esses parágrafos, esses conceitos, na hora de fazer essas ligações semânticas. Então, a gente tem que utilizar, mas utilizar com cuidado, né? E aí é onde a gente entra nos dilemas. Ali são algumas reflexões. Até então, a gente não sabe se isso é bom, se isso é ruim. Mas quando a gente entra nos dilemas, aí é que a gente vê problema, né, Rafael? A gente está falando, por exemplo, do grande dilema sobre autoria e fontes, né? Então, existe uma nova forma de autoria, existe aí treinamento dessas IAs e as questões de privacidade e proteção de dados. Como é que a gente faz em relação a isso? Pois é, Luiz, não sei. Não, a gente colocou aqui, gente, uma reflexão inicial, né? Então, a própria Nature e a Science e outros grandes jornais têm dito, olha, não faz sentido que o ChatGPT seja um autor, seja tratado como autor, coautor e afins, porque ele não é accountable, ele não pode ser responsabilizado por aquele conteúdo. Então, igual o Luiz já colocou ali atrás, você, claro, vai colocar ali no reconhecimento, ou na nota de rodapé, ou mesmo naqueles anexos dos artigos, que é para dar mais transparência, mas ele não vai ser um autor, porque ele não pode ser responsabilizado pelo que ele produz. E igual você também falou bem legal, Luiz, sobre o treinamento dessas AIs, sobre os diferentes bancos de dados, a gente está falando, então, de 1 trilhão de parâmetros. Então, assim, mesmo se você for tratar lá com o próprio pessoal da OpenAI, eles mesmos não devem ter plena noção de tudo que entrou ali, né? Então, são verdadeiras caixas pretas. E aí, até alguém perguntou, acho que já aqui no chat geral, onde a questão dos direitos autorais e fontes são bem importantes, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele cria um material que chamemos assim de novo, principalmente quando a gente está pensando em textual. Mesmo, na verdade, para os de imagem, né, Luiz? Ele cria algo supostamente novo, mas ele se baseou em muito material que tem direito autoral, ou que tem uma propriedade intelectual para fazer aquilo. Porque às vezes no texto isso pode ficar um pouco menos claro, mas pense no caso das imagens. Então tá todo mundo brincando lá no próprio Bing, Midjourney, Stable Diffusion, que são as geradoras de imagem, né? E aí eles vão criar imagens, mas eles foram treinados em imagens autorais, imagens de pessoas que desenharam aquilo ali. Então, você pode chegar num desses, né, que tem até um colega pesquisador nosso, né, Luiz, o Márcio, que ele fez um teste, assim, que para quem gosta de quadrinhos, ele fez um teste, assim, faça essa imagem no estilo do Jim Lee, que é um dos grandes desenhistas de quadrinhos nos Estados Unidos. E aí fez lá uma imagem relativamente parecida com o estilo do Jim Lee, e aí ele entrou em contato com o Jim Lee e falou, e aí, o que você acha disso? E, na verdade, nessa área, também temos que lembrar, na área de música, na área de produção de vídeos, aí que a gente vê. Mas por que isso também não funcionaria para a nossa área de autoria, de ideias? Então, nossas ideias estão ali
foram usadas para aquilo ali, e nós não temos como ser pagos ou saber exatamente o que aconteceu ali. E da mesma maneira, né, muitas vezes a gente aceita ali, por exemplo, uma plataforma X usa o nosso dado para isso, para aquilo, para mandar uma propaganda para determinada coisa, mas a gente não assinou nada com o OpenAI para, tipo, de que eles poderiam usar os nossos dados. E até uma coisa que é bem importante, até lembrei agora, Luiz, nunca coloque nada pessoal, nenhum dado pessoal no ChatGPT. Porque, digamos assim, o que é bem interessante, que o ChatGPT nem tem uma coisa, concordo, e aqui estão as regras, né? Mas a gente já sabe que, vasculhando, que se você está colocando ali os dados, eles podem ser usados para o treinamento das futuras versões. Então, nunca coloque nenhum dado sensível, nenhum dado pessoal seu ali, porque ainda tem essa questão que não tem uma forma de proteção de dados adequada. Pois bem, Rafael, uma publicação recente da Infoco, Unirio, né, 2 pesquisadores tocam um pouquinho nessa questão da autoria, né? Então, a professora Ana Cristina Bicharra, ela diz que é possível que o ChatGPT crie conteúdos que violem os direitos autorais de terceiros ou até mesmo que gerem desinformação e frases preconceituosas. Eu tenho feito alguns testes nesse sentido, porque minha área de observação continua sendo o discurso de ódio, e a gente tem visto por aí que a própria ferramenta ela emite uma nota, né, explicando que a função dela não é gerar nenhum tipo de desinformação, de frase preconceituosa, explica, né, tem criado textos assim dizendo que o discurso de ódio não é legal, mas a gente já tem pesquisadores fazendo testes ao contrário e publicando que comunidades haters, por exemplo, conseguem burlar esse tipo de comando, indicando, inclusive, para o ChatGPT, olha, agora, depois que você já falou a sua frase pronta, me diga aí uma lista de xingamentos em relação à mulher preta, por exemplo. E conseguem, né, inclusive, driblar a ferramenta, e a própria ferramenta começa a gerar esse tipo de conteúdo nocivo e perigoso. Também o Leonardo Mattietto, né, diz que se o ChatGPT gera uma resposta que inclua trechos de uma obra protegida por direitos autorais, sem permissão ou autorização do autor, isso pode ser considerado uma violação dos direitos autorais. Mas na mesma reportagem, eles dão um exemplo da criação ou da recriação de um hino, e a própria ferramenta cria um hino para a escola totalmente novo. Então, de quem seria essa autoria, né? Com base no hino antigo, mas uma obra totalmente nova. É uma discussão, vai longe. Eu tenho lido algumas coisas que quem deve, que a própria empresa desse tipo de tecnologia deveria repassar a verba para bancos de imagens, e esses bancos de imagem repassar essas verbas para os artistas. Isso serve também para os streams ou coisas desse sentido, tanto no sentido de imagem como de som. Mas é uma discussão que vai longe, e eu acredito que não é muito a nossa seara aqui, principalmente nesse campo de imagem, som e vídeo, né? Outra pergunta que a gente faz voltando a essa questão se ele deve ser mencionado na lista de autores. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas que a Nature estabeleceu algumas diretrizes, e no próximo tópico a gente fala um pouco sobre esse poder da Nature de determinar algumas coisas, né, em relação a um paradoxo de sul global. É importante a gente pensar sobre isso. Então, a gente sempre orienta, né, que todo cuidado é pouco em relação à autoria e fonte. Há algumas coisas em relação ao Brasil, a gente termina essa apresentação falando, mas é importante a gente estar atento a essas diretrizes e aquilo que os órgãos competentes vão nos orientar. Também a gente fala sobre custo e colonialismo de dados, né, Rafael? Quer falar um pouquinho sobre essa parte? Eu acho que a gente já tocou um pouco, né? Mas é isso, né? Então, empresas norte-americanas do Vale do Silício rasparam dados pelo mundo todo, criaram seus modelos, e agora a gente
tem que pagar para utilizar essas opções mais avançadas. Então, existe essa discussão já anteriormente, né, desse colonialismo de dados, que a gente só provê dados e não recebe muito em troca disso, né? Então, o problema disso é aumentar cada vez mais a nossa dependência de tecnologias que são feitas por esses países, de manter essa lógica meio de país colonizado que só exporta dados e não só entrega, né, dados e não exporta tecnologia. E, de certa forma, como elas privilegiam o inglês, uma certa lógica de como fazer, do próprio fazer científico, aquilo que a gente, alguns anos mencionou, a gente poderia, de certa forma, equilibrar um pouco mais a nossa relação, porque agora nós temos esses assistentes, de certa forma é difícil de dizer, porque elas podem também utilizar essas ferramentas e abrir uma vantagem ainda maior em relação a esse sul global. A gente vê com isso também o paradoxo da internacionalização, né? Fica cada vez mais dependente dessas plataformas e elas cada vez mais não só deixando nebuloso os seus procedimentos, como deixando claro que querem deixar nebuloso os seus procedimentos, né? Que não querem prestar contas à sociedade, que não querem ser transparentes, com uma desculpa muitas vezes esfarrapada de uma possível entrega do ouro à concorrência ou coisa nesse sentido, né? Então, a gente vê aí ferramentas como essa nos colocando dependentes, mas também nos permitindo entrar no jogo das publicações internacionais, que muitas vezes estava difícil, porque a gente não tinha o domínio, né, de outros idiomas, e com isso a gente dependia aí de financiamento para tradução, né, e muitas vezes essa ida e volta do paper era desgastante, não só pelas recomendações dos pares, mas também por nos devolverem aí pedindo correções ortográficas, correções gramaticais, que essas ferramentas já minimizam muito essa possibilidade aí de erro. Então, é importante utilizar essas ferramentas se a gente quiser traduções internacionais como possíveis tradutoras realmente dos nossos documentos para envio para publicação. Então, Luiz, só um pouquinho ali, para deixar claro, né, não é que a gente esteja dizendo que não vamos ter mais tradutores humanos, né, e que eles não são importantes. Será, professor? Será que a gente não está dizendo? Fica aí a discussão. Mas, assim, eu acho que é importante, por exemplo, focar naquilo, né? Então, o Luiz já publicou em periódico internacional, inclusive recente, eu já publiquei não recente. Mas, por exemplo, essa questão de, por exemplo, você já pagou um tradutor profissional, traduziu o texto, aí você manda. E aí, os grandes periódicos, naturalmente, são muito exigentes. Então, muitas vezes acontecem 2, 3 rodadas de pareceres. E aí, cada vez você teria que traduzir, mandar para o tradutor. Então, assim, além de deixar o processo mais lento, deixa ele extremamente caro, né? Então, pelo menos você ali, todo mundo tem, né, que vai tentar publicar, tem algum inglês, né, de a gente tentar elaborar a resposta em inglês e só, digamos ali, melhorar nessas ferramentas, principalmente depois desses retornos, são oportunidades, né, Luiz? A gente tentar testar mais, arriscar mais, mandar para esses grandes jornals e bater mesmo na porta de que nós temos boas pesquisas, nós temos boas reflexões, boas teorias e podemos publicar, né? Inclusive saindo desse eixo norte-sul, né? Observando, inclusive, um fortalecimento da ciência nos âmbitos mais leste-oeste e pensando em traduções para o espanhol, para a Latinoamérica, penso nesse sentido. O que nos leva ao paradoxo centro-periferia, né? Então, o que essas ferramentas fortalecem ou aumentam ou diminuem o gap entre centro e periferia? Rafa? Eu acho que a gente até discutiu isso bastante, né? Acho que a gente pode até passar um pouquinho mais rápido, mas é isso, em alguma medida, né, Luiz?
e aí tem a ver também com essa questão da produção do conhecimento, essas ferramentas, elas funcionam muito bem como assistentes de pesquisa. Igual eu falei, eu precisava colocar um arroba em tudo ali, faça isso. Agora organize isso numa tabela. Então, são coisinhas assim que, por exemplo, os grandes centros, os grandes pesquisadores, as grandes pesquisadoras, eles já têm. Tem pessoas que têm esta função. Eu sou um assistente de pesquisa, eu respondo e-mails. Então, de repente, a gente passa a ter ferramentas para, às vezes, responder aqueles e-mails mais padronizados, de maneira mais rápida, para fazer uma organização em coisas ali do banco, coisas que você precisa, né, do banco de dados, e, de certa forma, isso poderia diminuir esse gap. Porém, evidentemente, esses centros também vão fazer uso dessas tecnologias, então é difícil saber se isso vai diminuir ou aumentar, né, essa diferença entre esses grandes centros e países ainda periféricos na produção científica. Exatamente. A gente já está se aproximando do final aqui, eu sei que foi longo, mas não dá para deixar algumas coisas passar desse assunto. Então, a gente realmente colocou aí uma série de slides, né, falando sobre essa desigualdade no acesso a essas tecnologias, que muitas vezes estão no eixo norte-sul, né, garantir que elas sejam de acesso, a necessidade de regulamentar. Então, tem já se discutido a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, mas a gente sabe que tudo é muito vagaroso e muitos interesses por trás. Já visto aí a PL 2630 sobre a regulamentação das plataformas. Então, a gente tem aí um discurso grande que vai vir aí pela frente com a utilização cada vez mais massiva desse tipo de tecnologia. E nisso a gente chega a 2 pontos muito polêmicos, né? É muito recente, estamos com um novo governo, sim, mas até o momento, né, o professor Rafael e eu pesquisamos a respeito de declarações do MEC, da CAPES e do CNPq a respeito do uso desse tipo de instrumento e não encontramos nenhuma declaração, nenhuma diretriz. E aí nos chega a pergunta, por quê, né? Porque se é algo que já invadiu as academias, que é algo que já está no nosso cotidiano. A gente vê iniciativas muito pontuais das universidades para esse debate, inclusive esse espaço que o CIB está promovendo aqui, mas é necessário que a gente tenha, urgentemente, algumas diretrizes voltadas realmente para orientar de maneira... me fugiu a palavra agora, de maneira institucional, né, como a gente deve prosseguir nessa dinâmica de produção científica e eu diria até de comportamento em sala de aula, né, de postura de docente e de discentes em relação ao uso dessas tecnologias. O que a gente sabe é que a UFPR, através desse canal que nos convida, o CIB, estabeleceu, né, uma orientação de como citar ou referenciar trabalhos que utilizam o ChatGPT. E aí é nesse momento que a Vilma já se posiciona aqui, a gente termina a fala já provocando essa discussão, apresentando as nossas referências, algumas ferramentas que a gente apresentou e outras que não estavam durante a apresentação, deixando o nosso contato e agradecendo a paciência de todo mundo e a audiência, como diria o Fausto Silva, durante 1 hora, né, cravada, em que estamos aqui falando. Vilma, é contigo. Tá, obrigada, né, professor Rafael, professor Luiz, intérprete também, linda, e o Aldemar, que estão presentes, por participar aqui conosco, né, estarem aí aceitando o nosso convite, falando desse tema tão importante, tão polêmico ao mesmo tempo. E já respondendo, né, a indagação, aí, a provocação dos professores, a comissão de normas do sistema de bibliotecas, na verdade, já vou começar colocando que não compete, né, à comissão de normas e ao sistema de bibliotecas a verificar a legalidade, a confiabilidade ou a veracidade das informações da ferramenta. O que nos compete é orientar, né, caso ele utilize, como ele vai inserir essas informações na referência bibliográfica. Então, nós utilizamos a normativa da ABNT, que é a mais atual, a 6023 de 2018, que orienta como referenciar
ferramentas de pesquisa, software. Então, é neste tipo de informação que a comissão se baseou. Porém, ainda, para a gente também, né, ainda não está maduro este assunto, e por isso ainda a comissão ainda discute da melhor forma que vai ser inserida a referência, quando for o instrumento de pesquisa, a própria ferramenta que eu estou utilizando para pesquisar esta ferramenta e umas outras, por exemplo, de inteligência artificial, aí sim essa referência pode ir lá na lista de referência, porque eu estou citando a referência em si, né? Agora, quando se trata do conteúdo, como vocês colocaram, né, não tem como dar legalidade ao que está inserido no ChatGPT, nem confiabilidade, e por isso a gente orienta que informações ele poderia colocar nessa referência baseado na 6023 de 2018. Claro que nós orientamos também, converse com o seu orientador, se ele permite que você utilize a pesquisa, né? Se você pode utilizá-la na sua pesquisa e de que forma também, porque não nos cabe orientar ao uso ou confiabilidade dessa ferramenta. Não é isso, professores? Exatamente. Penso dessa forma. É polêmico, né? Mas que a comissão ainda está amadurecendo a ideia de como, né, dar confiabilidade a essa referência, mas nós vamos seguir aí, né, as orientações da NBR. Então, professores, agora tem algumas perguntas que o pessoal colocou aí durante, né, a fala de vocês, e a primeira pergunta, que é do professor Vosca Pires da Costa, né, obrigada pela pergunta. Então, ao meu ver, dá para conseguir insights que deverão ser confirmados pelo pesquisador, mas ajuda o pesquisador em seguir em um rumo mais assertivo? Eu estava aqui, vou tomar a frente, Vilma, observando as colocações do professor. Muito obrigado, professor Vosca, tá? Estou lendo aqui os seus comentários e concordo com todos eles, né? A ferramenta está muito mais nesse sentido assim de conseguir insights mesmo, ajuda, ela está voltada aqui para atividades mais mecânicas, inclusive para nos dar mais tempo para bons insights de pesquisa. Eu lembro sempre assim que eu não vou me recordar exatamente onde eu ouvi isso, mas uma coisa que serve para qualquer tecnologia, né, para qualquer novidade, ela serve para economizar esse tempo de atividades mecânicas para devolver o homem de novo para embaixo da árvore, para a maçã cair na cabeça dele, e assim a gente ter a sacada de uma nova lei da gravidade ou de uma nova teoria que realmente consiga fazer leitura dos fenômenos contemporâneos ou encontrar soluções para os problemas da sociedade, que é para isso que a gente produz ciência e conhecimento. Então, eu acredito, Vilma, que aqui o professor tem colocado muito comentário, né? E não pergunta, né? Então, acho importante a gente seguir. Colocou mais uma, né? Que a inteligência artificial é útil para economizar o tempo na realização de tarefas rotineiras e mecânicas, o que possibilita mais tempo para questões relacionadas com a pesquisa em si. Então, é um outro comentário também, né, nesse sentido. Tem mais perguntas na tela? Israel, né, muito obrigada pela sua pergunta. Então, essa alucinação, né, que os professores usaram aí durante a fala compromete a premissa de repetibilidade científica. Que é um comentário também, né? Sim, sim, né? Compromete a replicabilidade, compromete a reprodutibilidade, né? Então é por isso que a própria ideia do que é o fazer científico ainda está muito na dúvida do que pode usar ou não. Inclusive, concordo com o professor Vosca, assim, de que para usar, para dar uns insights, é bem interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma questão de onde vêm esses insights, esses são os mais probabilísticos, em longo prazo, isso é bom ou ruim. Então, são questões que não têm respostas, na verdade, né? A gente tem que testar para ver. Mas esse é o ponto, testar. Rivilela, obrigada, né, pela colocação também. Isso vai dar um trabalho aos professores que terão que identificar alucinações em texto de trabalho de estudantes. Também é um comentário, né? Eu acho que... lá, eu vi e Cláudio Rocha, né, aí colocou uma pergunta aqui, né? Então, é possível identificar se os textos foram produzidos pelo ChatGPT?
Cláudio, eu acho que esse foi o ponto em que eu e o professor Rafael mais discutimos se colocávamos ou não na apresentação. Porque a gente falou, não vamos colocar porque isso vai surgir. É uma pergunta que naturalmente tem surgido. Né? Existem ferramentas com essa possibilidade? A resposta é sim. Essas ferramentas são confiáveis? A resposta é não. Então, Rafael, quer explicar um pouquinho melhor essa dinâmica? Não, acho que é bem isso, né? Assim, porque o que uma ferramenta dessa tenta fazer? Ela tenta detectar um padrão que uma inteligência artificial faria, né? Tipo, de um estilo de frase, um estilo de construção, né? Digamos assim, é mais mecânica, as frases mais quebradas, blá, 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 blá. Mas, além disso ser difícil de detectar, então já tem uma margem de erro natural, bastando você mudar, às vezes, uma vírgula, uma palavra, uma coisa muito simples, já se perde. Então, um texto produzido pela AI, você mudou duas coisas, ele já não vai ser detectado. E até teve um caso bem interessante de uma colega professora que ela falou que fez um teste desses e aí apresentou assim, este parágrafo foi feito pela AI. E, na verdade, não. É que ela estava fazendo com a estudante dela de graduação. Então, um parágrafo que ela mexeu mais, que ela organizou mais, ficou, digamos assim, academicamente mais robusto, foi justamente o que esse detector disse que era feito por aí. E era um texto todo humano. Então, como a confiabilidade dessas ferramentas é muito baixa, o uso delas ainda não é recomendado, porque você pode acusar falsamente alguém de ter usado, assim como você pode deixar alguém que usou passar. Então, qual o sentido, sabe? Então, a gente está bem relutante, né? Tem várias, se vocês procurarem aí, GPT-0 da vida, tem várias, mas realmente ainda não dá para confiar. De qualquer forma, né, Rafael, aos espertinhos de plantão, aqueles que acham que não tem iniciativas para a gente encontrar aí uma possível GPTização dos trabalhos, né? O próprio professor Rafael me contou sobre uma estratégia interessante, que é solicitar, né, que o trabalho seja feito numa ferramenta como o Google Docs, por exemplo, que permite ver em tempo real e fica registrado como é que foi digitalizado, né, aquele documento. Então, se às 14h16 tinham 2 parágrafos, né, e às 14h18 a gente tem 3 páginas, alguma coisa foi magicamente colada no documento, e aí a gente pressupõe que veio de fontes aí de inteligência artificial esse exercício, inclusive preguiçoso, de transpor apenas da ferramenta para um editor de texto. O que eu percebo é que a gente tem mudado, e nesse sentido sobre vigilância, né, vamos colocar assim, a respeito da produção científica, eu tenho pensado da seguinte forma: a gente tem que estabelecer, dentro dos nossos espaços de educação e de produção científica, um debate cada vez mais ético a respeito do que é realmente a construção de conhecimento. Essas ferramentas estão aí para auxiliar, e todos os nossos alunos, as gerações que estão vindo agora, as gerações depois da gente, são nativas digitais, e a gente está ainda pensando num modelo de ensino e até mesmo num modelo de pesquisa muito analógico. Então, eu penso assim que as tecnologias, elas obviamente produzem impactos positivos e negativos, e a gente precisa ir tratando esses impactos. Mas não tem como conter, não tem como, muitas vezes, a gente achar que retirando o celular da mão do aluno de dentro de uma sala de aula vai permitir com que ele se concentre mais durante a aula, né? Muitas vezes a mente dele está em vários lugares ao mesmo tempo, a forma como ele aprende não é uma forma tradicional, vendo, escutando, mas realizando outras atividades. E aí eu espero muito que essas ferramentas sejam
primeiro, né, cheguem até nós e que a gente tenha, enquanto docentes, enquanto líderes de grupo de pesquisa, enquanto pesquisadores, que a gente ganhe mais tempo para poder usá-las, estudá-las, né? Não tem essa sobrecarga de trabalho que a gente tem, a ponto, né, de muitas vezes emitir uma opinião sem a empiria, sem o teste, né? Isso me deixa, às vezes, bastante desconfortável, e imagino que os colegas também. Mas, principalmente, entrar numa sala de aula, entrar numa orientação despreparado em relação a esse tipo de ferramenta e, por conta desse despreparo, já julgá-la como uma ferramenta ou como uma alternativa ruim, né? Ou ilegal, ou antiética. Eu acho que a discussão precisa ser muito mais profunda, até o ponto da gente entender como que a gente vai lidar nesses espaços, inclusive na nossa própria rotina, com esse tipo de ferramenta. Tem um comentário do Eduardo Silveira, né, sobre a busca de artigos no ChatGPT. Então, como bibliotecário, já recebi pedidos de recuperação de artigos inexistentes originados de buscas realizadas no ChatGPT pelos alunos. Isso aconteceu recentemente comigo também, de ficar horas, né, procurando algumas referências, até que fui perguntar ao usuário de onde ele havia tirado as fontes, e foi do ChatGPT. E eu acabei fazendo teste, inclusive, essa semana, pesquisando sobre determinado assunto, no ChatGPT me traga referências de renomes sobre determinado assunto. Aí ele trouxe uma lista de referências, eu fui fazer, né, a pesquisa dessas referências, também não localizei a fonte. Então, é como vocês, né, colocaram aí na fala, que ele traz algo, às vezes, do que não existe, né? Que não é verdadeiro. E, às vezes, ele faz uma coisa que é quase pior, que é assim, ele pega pesquisadores que são daquela área, eu já fiz alguns testes também, então ele mostra pesquisadores que, de fato, existem, e pega livros com nomes, que gera, né, assim, cria livros com nomes parecidos com os originais, mas que na prática não existem. Então, ele pegou as palavras-chave que você jogou, sim, conseguiu, de fato, ver quem são os pesquisadores, mas daí, para ver os livros, ele, digamos ali, se confundiu e criou um, né, que é uma das questões importantes, né, acho que talvez a gente tenha até mencionado isso pouco, né, Luiz? ChatGPT e afins sempre afirmam tudo com muita certeza, é isso. E aí, se você não questionar, se você não tiver essa visão crítica, você só vai nessa onda e depois você que tem que assumir como humano, né? A responsabilização, exatamente, digo. Então, obrigada, né, Eduardo? Tem mais uma pergunta da Marina Vargas. Obrigada, Marina. Mas se o ChatGPT não cria, ele não pode ser considerado autor e não teria direito autoral sobre o seu texto. Né? Pela lei de proteção de dados, o autor precisa ser uma pessoa física. Nesse caso, referenciar não seria errado? Excelente pergunta, Marina. E aí a gente é muito humilde em dizer que é essa discussão. É daqui que a gente precisa partir, né? Porque referenciar não seria errado, mas também... Omitir também, né? Se usou, vai omitir. E a ética na pesquisa? Uhum. Sim. E até com relação à autoria, a norma da ABNT não necessariamente tem que ser pessoa física. Então, pessoa jurídica, ele tem entrada na referência também como autoria, jurisdição, dependendo se for alguma normatização, legislação, também tem entrada de autoria. Então, aí também tem essa discussão, né? Reinaldo Pereira, né, muito obrigada. A política do chat informa que o produto de saída é de autoria de quem deu o comando de entrada, mas ela não se responsabiliza se houver produtos de saída igual. Um comentário também, né? Bastante pertinente. Inclusive, me desperta o interesse de procurar essa política aí, né, citada, para poder estudar um pouquinho mais, né? Porque essas políticas das empresas, porque eu queria saber até, inclusive, de que ferramentas, se é do ChatGPT mesmo ou de outra, elas muitas vezes são muito superficiais, né? São muito superficiais, dando margem para muitas interpretações. Então, muitas vezes é exigido que se tenha uma política, né, de uso, mas essa política de uso é constantemente revista,
e revista, inclusive, de acordo com a legislação de onde essa plataforma está exercendo a sua atividade, né? Então, não é à toa que a gente está falando sobre regulamentação das plataformas no Brasil, para evitar esse tipo de poder único e exclusivo na mão da desenvolvedora. Isso é complicado, porque aí entra questões de colonialismo de dados, né, de vieses, de interesses. A gente tem uma série de problemas nesse sentido. Então, gostaria de saber, inclusive, de onde foi essa informação, para a gente começar já a estudar essas políticas e ficar muito atento aí à discussão sobre regulamentação agora de IAs no Brasil. Obrigada, professor. Acho que só para complementar, que isso é importante, porque também é um discurso muito fácil, né? A empresa dizer, olha, a responsabilidade é 100% sua, você que criou um prompt aqui, você que pegou o conteúdo, você que levou. Que vai mais ou menos ao encontro disso que você está dizendo, né, Luiz? O YouTube não quer que seja julgado por nada que coloque ali dentro. Ele é só uma plataforma. E a gente sabe que as questões são muito mais complicadas, né? Então, o YouTube é só uma plataforma, mas vídeo de desinformação, discurso do ódio e afins, eles ganham dinheiro igual. Mas aí não querem ser responsabilizados. Então, tem que tomar muito cuidado com, eles já disseram que a culpa é sua. Mas é um discurso muito fácil, né, para essas plataformas, né? É igual morar numa casa, num condomínio, né, Rafael? Você mora numa casa, num condomínio, distribui a chave da sua casa para todo mundo entra, faz uma grande festa, quebra, estraga o condomínio, né? Destrói tudo, e você diz assim, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma por essa bagunça, né? Fica aí um comparativo simples em relação a como essas plataformas enxergam as suas responsabilidades. Faz sentido. Mais uma colocação aqui do Jorge Eduardo, muito obrigada. Alguns trabalhos utilizam revisão, reescrita terceirizadas. Penso que isso não é ético. Não será também com IA? Então, possivelmente. Possivelmente. O que a gente pensou? Olha, se tem uma coisa que é num limite do controle e que, de certa forma, você vai afiançar como autor humano depois, é que você está responsável por esse texto, né? Então, assim, no que estamos agora, que é pensar como assistente de pesquisa, né? Então, assim, não tem nada certo, né? Então, eu e o Luiz estamos aqui dando nossa cara a tapa, arriscando nossas próprias opiniões, né? Nos pareceu que dos usos, esse uso mais simples de correção de ortografia, esse uso mais simples de correção de tradução, talvez não a tradução inteira, nos parece ser algo ainda seguro, até porque no final você vai ter que dizer, olha, esse aqui então é o texto que ela gerou, e provavelmente não utilizar, né, ipsis literis, né, de fazer adaptações, né. Claro que existem questões que eu acho que às vezes não são só éticas, né, tem uma própria questão do que a plataforma, o modelo considera que é uma linguagem acadêmica. Que tipo de linguagem acadêmica? Eu diria até mais do que ser uma questão ética, que para mim não parece tão problemática, é a questão do tipo de linguagem que isso pode gerar, pode priorizar. E nesse sentido, Rafa, eu acho que tem uma coisa que a gente conversou dos bastidores, e eu acho que é importante sinalizar, né? Não estaria aqui nesse debate se eu não tocasse nesse assunto, né? Sobre o conjunto de dados utilizados, né? A gente viu na apresentação de onde vieram aí vários conjuntos de dados, né? Então tinha coisa da Wikipedia, tinha coisa de livros, né? Tinha coisa lá de um próprio banco que eles criaram ao longo de 8 anos, tá tudo certo, né? Mas, gente, quando você chega para o ChatGPT e diz assim, explique a teoria quântica, né, como um mineiro faria, né? E aí você vê um texto em mineirês, né? Me dá essa sensação de que os conjuntos de dados vão muito mais além do que esses oficialmente ditos, né? Então, assim,
essas ferramentas têm utilizado, né, desde os nossos IPs, né, as escutas, né, desde o nosso celular até as assistentes virtuais, os nossos comportamentos e rastros digitais. Então, eu tenho para mim assim que a gente tem que sinalizar muita preocupação com de onde estão vindo esses insumos que alimentam e que tornam essas tecnologias tão assertivas nas suas respostas. Então, é mais assim para a gente ficar, né, meio Black Mirror, né? Eu espero que todo mundo tenha assistido aí o episódio 1 agora da nova temporada. Eu acho que nos mostra muito dessa demanda, essa preocupação em relação àquilo que a gente assina, ou realmente aquilo que a gente nem sabe que assinou e que está, em alguma medida, permitindo. É isso, viu? Só queria Obrigada. Tem mais, acho que uma pergunta da Marina Vargas, né? Obrigada pela pergunta. Vocês testaram a parte de cálculo? Se sim, acharam interessante? Então, acho que isso traz até uma demanda interessante. Eu vi uma para até eventualmente também fazer outras versões dessa palestra, por exemplo, com o pessoal mais de exatas, computação, de biológicas, né? Então, a gente não testou muito, porque às vezes a gente nem tem tanto essa demanda, mas a gente lê bastante sobre o assunto, e aparentemente, como os bancos de dados que eles foram treinados não tinham cálculos avançados, ou seja, não é uma coisa que você acha fácil na internet, cálculos avançados, pelo que eu tenho lido, o GPT-3, 3,5 ainda era bem ruim nesses cálculos, e que eles fizeram várias adaptações no GPT-4 para ele melhorar nessa parte de cálculos. Porque aí, como de algum lugar, por isso que a gente até colocou, será que ele tirou do GitHub, que é aberto? Ele é muito bom em fazer códigos? Claro, comete seus erros, mas é muito bom em fazer códigos. Por que ele é tão ruim em fazer contas, né? Mas, aparentemente, eu não estou afiançando isso, o GPT-4 está melhor para cálculos. Uhum. Eu fiz alguns testes, não sei, esse semestre eu estava ministrando a disciplina de teoria da informação, então tinha alguns cálculos voltados a cálculo de entropia, e aí ele apresentava alguns cases, provocava alguns cálculos ali, mas quando a gente ia bater realmente, ou no punho, ou na calculadora, tinha aquela boa e velha margem de erro, né, puxando aí para os institutos de pesquisa, entre 4% e 5%, aí, praticamente como as eleições passadas ou repassadas, né, professor Rafael? Fazendo uma brincadeira interna aí, né, de margem de erro. Então, por enquanto, inclusive, eu acho que o professor Vosca também está dizendo aqui nos comentários que não é confiável, outros dizendo aqui mais da parte exatas que também não é interessante. Eu imagino que tem outras ferramentas pertinentes. Eu tinha visto, inclusive, uma, desculpa, que você colocar, que era feita para resolução de equações, né? Então, eu não vou me recordar o nome agora, mas você colocava lá, já tinha forma de você escrever melhor a equação do que num prompt, por exemplo, do próprio GPT, né? Que a escrita é mais verticalizada, né? E não tem a possibilidade, muitas vezes, de alguns caracteres especiais. Lá já tinha, né, no próprio espaço do prompt essa possibilidade. E aí ele devolvia o resultado ou devolvia como chegou naquele cálculo. Isso foi interessante. Então, provavelmente já tem umas plataformas baseadas em AI que fazem isso, né, Luiz? Uhum. Não entram muito no nosso radar, porque a gente não faz muitas contas. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui de Israel. Ele pergunta da UFSCar, né? Qual a importância dos metadados e dos padrões de metadados para o treinamento das IAs? Vamos lá, vou me arriscar, tá? nessa resposta aqui. Eu acho assim, a gente tem os parâmetros de treinamento. Esses aí estão nas posses, obviamente, das empresas que desenvolvem esse tipo de ferramenta.
O que dentro do nosso departamento, assim, com alguns colegas eu tenho conversado, né, principalmente nessa questão da gestão da informação, da ciência da informação, é que quanto mais a gente se aproxima a entender sobre metadados, sobre padrões de metadados, sobre atributos, né, que são utilizados por essas ferramentas, e os nossos alunos também, a gente vai ter a possibilidade de melhorar os nossos prompts, né, e com esses comandos a gente ter respostas mais satisfatórias, né, nesse sentido. Mas é uma discussão, inclusive, eu imagino que o Israel colocou ela mais no sentido técnico mesmo, que a gente não... Eu não sei o Rafael, mas não me arrisco muito a comentar sobre isso, porque não sei detalhadamente como funciona, né, essas ferramentas por lá. Sei, né, o básico ali sobre... a questão da entropia e da predição, a gente vê alguma coisa, né, dentro de como funcionam as redes neurais, mas em relação a metadados e esses padrões, eu acho que outros profissionais talvez responderiam com mais assertividade essa pergunta do Israel. Obrigada, professor. E aquele detalhe, né? Os modelos, esse modelo, tem outros abertos, mas a gente não sabe, né? Não tem exatamente os parâmetros, não tem exatamente as formas de treinamento, tem só uma coisa geral. É um modelo de linguagem grande, baseado em transformer. Mas não tem esses detalhes de como eles, né, taguearam isso, né? Tem até uma polêmica, talvez seja importante dizer, que foi pago, né, trabalhadores terceiro mundo para taguear, né, para rotular essas informações, né, e pagos muito mal remunerados. E isso foi vital para eles chegarem, por exemplo, nesse modelo que responde tão bem, que, né, interage tão bem, dialoga tão bem, né? Mas, assim, tem 1 trilhão de decisões ali dentro que a gente simplesmente não tem acesso, né? Tem mais uma pergunta, Álvaro Matias, obrigada pela pergunta. Não sei se a pergunta é muito específica, mas você consegue criar um Graphical Abstract com qual programa? Então, Matias, Álvaro, né? Não sei, não achei ainda nenhuma. É uma tendência bem legal, né, que está surgindo em alguns grandes journals, né, desse resumo numa imagem. No GPT-4 já tem plugins, talvez já tenha algum que faça, mas eu vou ser sincero em dizer que eu ainda não conheço algum que eu poderia indicar com confiança para você. Tem mais uma pergunta do Hilário, muito obrigada pela pergunta. A fonte de dados é atualizada ou só é até o ano da criação do ChatGPT? Acho que a gente discutiu bem sobre isso aqui, né? Além das fontes oficiais, a gente acredita que existe uma alimentação constante, talvez, né, que fique claro, né, uma alimentação indiscriminada, né, sem um certo parâmetro e às vezes sem consentimento. Mas são suposições, a gente ainda não pode afirmar nesse sentido. O que é importante a gente dizer é toda vez que você está usando o ChatGPT, você está treinando o modelo e concordando com isso. Uhum. Né? Pelo que eu sei, já tem até um módulo ali mais privado que você pode entrar, mas aí você perde o histórico daquela conversa. Então, por exemplo, do GPT 3,5 para o 4, incluiu esse treinamento das próprias pessoas utilizando o ChatGPT. Porém, eu tenho acesso ao 4, se eu pergunto algumas coisas recentes, por mais que supostamente ele poderia ter chegado até 2023, e ele é incapaz de responder. Então, por exemplo, quem é o presidente do Brasil? Ele pode errar umas coisas muito factuais e atualizadas. Aí, supostamente, eles estão atualizando isso de tempos em tempos, né? Então, uma coisa interessante até para essa questão da citação, Vilma, é que se vocês olharem embaixo da página do GPT, ele não tem versão tipo... Assim, é o GPT 3,5, por exemplo, geral, mas vai ter ali versão de tal dia de maio. Então, por exemplo, para algumas pessoas, eles já soltaram a versão de junho. E é para algumas pessoas mesmo, porque eu tenho um GPT pago, mas não está liberado de junho para mim. Eu sei que nos Estados Unidos, outros lugares, eles já estão usando a versão de junho.
E isso impacta, né? Supostamente eles vão limpando, atualizando, tirando essas brechas que o Luiz mencionou, né? Do tipo, como conseguir produzir um conteúdo preconceituoso ou pirata, coisas desse tipo, né? Claro, sempre ainda é possível burlar, que é o perigo, né? Mas também é importante você observar a versão do GPT. Tem mais uma pergunta de Tereza Alves. Muito obrigada pela pergunta, Tereza. Penso que a IA não cria, ela copia e disponibiliza. Portanto, são ideias de autores e pesquisadores humanos. Portanto, quem utilizar o ChatGPT estará plagiando ou ferindo o direito autoral? É uma discussão que vai estar sempre em voga nesse sentido das IAs. Mas tem esse artigo que foi publicado agora pelo pessoal me fugiu aqui agora o nome, né, da Infoco, da Unirio, é um exemplo que deixa claro sobre criação e também sobre inspiração, né? Vamos falar sobre essas duas coisas aí um pouquinho. Então, eles pegam o hino de uma escola, né? O hino lá da Unirio, o hino mesmo, a música, e pede para o ChatGPT criar um novo hino, né? E ele vai lá e cria um totalmente diferente. É óbvio que ele se baseou nos documentos da Unirio, é óbvio que ele puxou essa tag para saber do que se trata, e a partir dali utilizou, né, as métricas musicais, a questão de rima, e criou um novo hino que não tinha absolutamente nada a ver, né, ou muito diferente com o original. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é um plágio, né? Tem que dizer que é uma inspiração em uma série de coisas, mas que criou um produto novo. Então, é muito delicado, porque é preditivo, mas, ao mesmo tempo que ele é preditivo, é uma infinidade de possibilidades, né? E com essa infinidade de possibilidades, cada possibilidade nos deixa um pouco a pensar que é única, né? Que é original em alguma medida. Claro que se a gente vai estudar a fundo o que é plágio, principalmente o plágio dentro do ambiente acadêmico, a gente vai ter aí algumas coisas, né, várias vezes, principalmente ali no início, né, Rafael, 3 ou 4 meses atrás, vamos dizer assim, eu convidava alguns colegas, vinha ver a ferramenta, né? Aí ficava todo mundo ao redor do computador e a gente tinha exercícios que eram bastante comuns, do tipo, né? Cada um queria saber sobre o seu tema de pesquisa, sua área de pesquisa. Então, fazia uma pergunta lá sobre sua área de pesquisa e ele dava um determinado trecho, né? Um determinado texto. Quanto mais específica era a área, eu me lembro de um professor que era específico em questões de uma determinada região e de um determinado teórico da Itália, muito específico, o texto que vinha, ele disse, esse texto é meu. Quem escreveu aí, eu sei quem foi, eu, né? Eu já vi um caso desse também, Luiz. Uhum. Ao mesmo tempo, tinha outro exercício que era muito comum 3, 4 meses atrás, que era entender ou pensar no ChatGPT como um oráculo, né? Aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Então, quem é Vilma Machado, né? Então, se perguntava muito a respeito de quem era determinado tipo de pessoa. E ele falhava miseravelmente, né? A sensação que eu tinha quando as pessoas perguntavam isso, eu falava, gente, tanta utilidade para a ferramenta, a gente vai utilizar para saber quem é quem, entra no Lattes da pessoa, né? Entra no seu próprio Lattes que você vai ver. Tem outras serventias, tem outros porquês de utilizar essas ferramentas. Então, eu acho que a gente precisa de uma alfabetização mesmo nesse sentido, né, para essas ferramentas, para entender os seus limites, para entender as suas facilidades, para entender as oportunidades que a gente tem ali e utilizá-las tanto de uma maneira ética como de uma maneira positiva. Obrigada, professor. Sem mais perguntas, então não temos mais perguntas.
Vários elogios aí foram colocados durante a fala de vocês, né? Muito bom, tema e as discussões, várias pessoas parabenizando, excelente apresentação da Roseni, colega lá da CT, que bom revê-la aqui. Apontamentos pertinentes, muito obrigada, Araceli. Professor Oscar, discussões super importantes para ser promovida na academia. André de Carvalho, perfeitas colocações, necessários esses espaços de troca. Realmente. Daiane, que palestra maravilhosa, muito obrigada. Rafael Luiz, por compartilhar conosco. Poliana, assunto de extrema importância. Nós tivemos audiência muito boa, professora. Chegamos a quase 200 pessoas no momento da palestra de vocês. Para a gente é um retorno bem positivo e de várias partes do Brasil. Então, tem gente de Tocantins, tem gente de Minas Gerais, tem gente do Pará, de universidades do Pará. Então, um público bastante amplo, de diversas instituições diferentes, né, com interesse aí na temática aí que vem ser abordada pelos professores. Tem mais comentários para colocar? Ótima capacitação, abordagem agregadora sobre o tema super atual. Parabéns pela apresentação da Giovana, o tema é muito interessante e necessário a ser discutido. Obrigada pelas informações compartilhadas, colega lá do PPGGI, a Giovana. Álvaro Matias, né, poderiam colocar as diversas, acho que era uma pergunta, ferramentas e possíveis usos depois da descrição do vídeo que ficará no YouTube? Sim, o pessoal dos bastidores aqui depois completa ali as informações para vocês. Então, quem ainda, né, tiver possibilidade de indicar nessa capacitação para outras pessoas, ela ficará disponível 24 horas ainda, que poderão assistir e ainda solicitar o certificado referente a essa palestra do professor Rafael e do professor Luiz. O formulário já está aí, né, foi postado aí no Google Forms, só preencher, o link ficou aí nos comentários. Agradeço ao professor Rafael, ao professor Luiz por estarem aqui. Foi muito boa, né, a abordagem de vocês, as colocações, trouxeram a discussão de uma forma muito aberta e ficou muito legal essa questão de vocês interagirem aqui, né, essa temática. Agradeço também a intérprete Linda e o Aldemar, que ficaram conosco todo esse tempo. Ao pessoal dos bastidores internos, a Lidiane, ao Edu, a Letícia, a Romilda, e a todos aí que sempre contribuem nas capacitações do CIB, e a vocês, né, que vieram aqui prestigiar a capacitação. Então, algumas instituições eu vou colocar aqui, né, da UFPR, basicamente, assim, vários cursos de pós e graduação, de campos diferentes, estão presentes aqui neste dia. A Unicamp, pessoal de Tocantins, do Pará, da Unicamp, da UFOPA, da Unesp, do Instituto Federal Goiânio, da UFPM, ICEP, UFSC-SPA, Universidade Guripi de Tocantins e muitas outras instituições aí que estiveram presentes. Então, nossos agradecimentos a todos, né? Peço também para vocês seguirem o CIB e o UFPR no Instagram, pois através da nossa rede social nós estamos sempre oferecendo novas capacitações, novas palestras, e que vocês, né, poderão usufruir gratuitamente, ainda com direito à certificação. Professor Luiz, professor Rafael, querem colocar mais alguma informação? Deixa a palavra com vocês. Não, agradecer pelo convite de todos os colegas do CIB, agradecer de novo o meu colega professor Luiz. Eu acho que é importante a gente encarar essa temática, né? Eu acho que é bastante importante que a gente até fez a provocação, CNPq, CAPES, mas que as próprias universidades façam essa discussão desses limites, desses usos, do que é ético, do que não é. E aí, eu e o Luiz, a gente também fez muita questão de apresentar essa visão que está sendo, digamos assim, sustentada pela Nature, e aí vem uma coisa meio top-down, né? E enquanto, às vezes, as nossas perspectivas, as nossas necessidades de pesquisa, igual a gente estava falando da própria questão da tradução, são outras, né? Então, a gente não pode simplesmente engolir, vamos dizer assim, esse discurso, né? Nós temos que criar o nosso próprio discurso, a nossa própria narrativa, apresentar as nossas próprias necessidades, de que essas ferramentas trabalhem melhor com a nossa língua, trabalhem melhor com a nossa forma de fazer científico,
que trabalhem com bases boas que nós temos, a exemplo da Cielo, né? E é isso, e agradecer bastante mesmo pela discussão, os comentários, o público, né? Foi bem bacana mesmo. Muito obrigada, professor. Sr. Luiz? Também agradecer, sempre o espaço de troca, eu sempre saio enriquecido desses debates, um pouco assustado com o alcance, né? Mas ao mesmo tempo feliz. Então, um abraço a todo mundo que nos escuta e nos vê de vários espaços aí, vários lugares do Brasil e, quiçá, do mundo. Aproveito esse espaço também para salientar da importância do dia de hoje, né? Dia do Orgulho. Então, um abraço a toda a comunidade LGBT. Até agora, eu embaralhou. É o chat GPT agora, não é o chat GPT. Toda a comunidade, né? APN+, vamos colocar assim, é muito importante a gente pontuar esse dia de luta, esse dia histórico, e que a gente, a cada dia, consiga ter mais alegria e direitos e proteção, que é o que a gente pretende, reforçando esse dia. E agradecer, Vilma, sempre a sua parceria, ao Eduardo, a todo mundo do CIB, me coloco à disposição sempre para o que vocês precisarem. Eu acho que os nossos e-mails, né, professor Rafael, estão também colocados na apresentação, a gente deixa à disposição para quem quiser nos contatar, e tirar alguma dúvida, acrescentar, somar. Eu acho que aqui é só o início de uma discussão que ainda vai longe e que a gente quer estar sempre numa cadeira confortável para escutar, para aprender e, de vez em quando, criar coragem, como foi o dia de hoje, e expor as nossas opiniões. Tá bom? Obrigado, Vil. Muito obrigada. Lembrando também, agradecer a Letícia, que está aí nos bastidores sempre, né? Na parceria da organização do evento. E agradecer a todos vocês, mais uma vez, por essa capacitação. Desejar uma excelente semana, uma abençoada semana, e até o próximo evento. Ok, um abraço. Até mais.